Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e esse é o RB News. No dia 27 de setembro passado, o Supremo Tribunal Federal completou o julgamento sobre a possibilidade ou não do ensino religioso confessional em escolas públicas. Nesse dia, o STF julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 4439, no qual a Procuradoria-Geral da República pedia que fosse dada uma interpretação conforme a Constituição para proibir o ensino religioso confessional nas escolas públicas, permitindo somente o ensino religioso não confessional. Por 6 votos a 5, o STF entendeu, diferentemente da Procuradoria-Geral da República, que a Constituição autorizava sim o ensino religioso confessional e que isso não tinha nenhum problema no que se refere à questão do Estado laico. Vamos entender como foi essa decisão e no final eu faço alguns comentários a ela. Depois da vinheta a gente começa. Para a gente entender a discussão que houve no Supremo Tribunal Federal, nesse dia 27, na ADI 4439, a gente tem que entender primeiro o dispositivo constitucional objeto de debate e também a legislação infraconstitucional que também entrou no debate. O dispositivo constitucional é o artigo 210, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte, que é aquela parte da Constituição, aquela parte final, que trata da educação, né? Ele vai dizer assim o dispositivo: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Esse artigo tem uma reprodução nos parágrafos 1º e 2º do artigo 33 da Lei 9394 de 96, que é a conhecida Lei de Diretrizes e Bases da Educação. E também foi reproduzida em termos no artigo 11 do Decreto 7107 de 2010. Esse decreto regulamenta a relação entre o Brasil e a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, e regulamenta o estatuto jurídico da Igreja Católica no Brasil. Nesse dispositivo vai se dispor que o ensino religioso pode sim ser confessional, isto é, vinculado às religiões. A ação direta de inconstitucionalidade 4439, que foi interposta, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, pedia-se que fosse realizado pelo Supremo uma interpretação conforme a Constituição, para dispor que tanto esses dispositivos da Lei 9394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e este decreto que regulamenta o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, fosse disposto que esse ensino religioso só poderia ser de natureza não confessional, ou seja, não seria vinculado a nenhuma disposição, a nenhuma religião específica, e ainda que fosse proibida a admissão, a contratação de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas. A Procuradoria-Geral da República sustentou que esse ensino religioso só poderia consistir na história das religiões ou história das doutrinas religiosas de forma comparada, sob prejuízo de ofensa ao princípio do Estado laico. Bom, essa discussão gerou 2 posicionamentos no Supremo Tribunal Federal. O primeiro posicionamento, que era o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, e foi o posicionamento perdedor, foi o posicionamento da minoria do Supremo Tribunal Federal. 5 dos 6 ministros votaram nesse sentido, como o exemplo Marco Aurélio, o exemplo Celso de Mello. Eles argumentavam o seguinte: o Estado laico imporia que não houvesse no âmbito do poder público, a discussão era o âmbito das escolas públicas, a defesa de religiões específicas, ou que dá no mesmo o dirigismo estatal em relação a algo como a religião, que é essencialmente
privado. Na verdade, deveria viabilizar a consciência pública e a tolerância religiosa, ou seja, a convivência entre os diversos cultos religiosos, inclusive respeitar a posição daqueles que não seguiam religião nenhuma, como os ateus, que é um número cada vez mais crescente no Brasil, que não acreditam nem em algo transcendente. Então deveria respeitar tanto o convívio entre as diversas religiões, quanto os ateus que não professam nenhuma religião. Então, o pedido da PGR e a opinião desses ministros, 5 dos ministros, ou seja, a minoria, aqueles que perderam o julgamento, era que deveria se estudar a história das religiões ou as doutrinas religiosas de forma comparada, e para isso não poderia se contratar alguém ligado a uma confissão religiosa específica, alguém ligado à Igreja Católica, alguém ligado à Igreja Evangélica, alguém ligado ao Espiritismo, essas coisas. Então essa foi a posição perdedora. A divergência foi inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse que a proibição do ensino religioso confessional seria um desrespeito à própria liberdade religiosa, pois não seria possível estabelecer um conteúdo mesclando as diversas crenças religiosas, porque ofenderia a singularidade de cada crença, né? E mais, ele dizia que a separação entre a igreja e o Estado não poderia implicar no isolamento daqueles que professam uma religião específica na esfera privada. Seria uma ofensa à liberdade religiosa você impedir que esse sujeito só pudesse se manifestar na esfera privada e não no poder público. Aí, para isso, o ministro propôs, inclusive, que fossem feitos convênios entre o Estado e algumas associações religiosas para que eles pudessem fornecer professores dessas religiões para ministrar a doutrina dessas religiões. Essa foi a posição vencedora nesse julgamento. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que no artigo 210, parágrafo 1º, nos dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no acordo entre o Brasil e a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, a Igreja Católica, isso é tudo constitucional e, portanto, o ensino religioso pode ser confessional, ou seja, é um ensino que pode ser vinculado a uma religião específica, né? Bom, há alguns comentários que eu posso fazer de forma bem superficial. Primeiro, a questão do Estado laico. O que significa o Estado laico? A questão do Estado laico diz respeito a que o Estado, o poder público, ele deve ser neutro em relação às diversas confissões religiosas. O Estado brasileiro já foi vinculado, por exemplo, na Constituição de 1824, à Igreja Católica, como acontecia em várias constituições do constitucionalismo latino-americano. Mas, depois de um certo tempo, percebeu-se que o Estado não poderia misturar-se com a religião, como não poderia misturar-se com a moral. O direito, ele adquiriu uma certa autonomia e o poder público, que é um poder juridicizado, também adquiriu essa autonomia. Então não poderia se confundir o Estado com a religião. Então o Estado laico prevê essa neutralidade do Estado em relação às diversas confissões religiosas. Isso não significa que ele despreze a religião. Significa apenas que ele tem um igual respeito em relação às diversas religiões e que ele não pode admitir uma religião em detrimento de outra, privilegiar uma religião em detrimento de outra. No Brasil, de antigamente, Brasil colônia, por exemplo, os judeus não podiam professar em público as suas religiões. Aí surgiu a figura dos cristãos novos, que eram judeus que se convertiam ao cristianismo somente para poder exercer cargos públicos, por exemplo. Naquela época, alguns cargos só poderiam ser exercidos por aqueles que eram cristãos. Isso aconteceu na Alemanha. Eu já falei sobre isso no livro chamado A Questão Judaica, de Karl Marx, por exemplo. Então,
Laicidade do Estado é isso, não defender nenhuma religião em específico. E quando você faz um acordo entre o Vaticano e o poder público e a República Federativa do Brasil, já mostra que a religião, no mínimo, é religião cristã, quando não a religião católica. Um exemplo de laicidade do Estado que eu peguei para vocês foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, onde uma equipe de wrestling, que é aquela luta greco-romana, né, também conhecida como luta olímpica, essa equipe de wrestling de uma escola pública americana foi obrigada a retirar do seu site oficial uma menção a uma passagem bíblica. Eu não me lembro se eram os filipinos, não sei ao certo, mas foi obrigada a retirar essa passagem bíblica que eles usavam como uma questão motivacional. Em razão, decidiu o juiz, não sei se, eu acho que foi um juiz estadual americano, em que o poder público, na forma da escola pública, não pode endossar a prática de nenhuma confissão religiosa, nenhuma prática religiosa. Então, isso demanda uma neutralidade em relação ao Estado. É uma questão muito simples. A maioria dos brasileiros são cristãos por causa da nossa cultura cristã. Mas imagine que numa escola de um poder público não fosse ensinado o catolicismo, a vertente evangélica, ou a vertente espírita. Foi ensinado, sei lá, rituais de umbanda. Foi ensinado satanismo. Então eu queria ver como os católicos, os cristãos reagiriam a uma escola que adotasse como ensino religioso a prática da umbanda ou a prática do satanismo. Acredito que não reagiriam da melhor forma possível. E tem alguns problemas. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, onde eu trabalho, as pessoas param o expediente para, durante uns 10 minutos, rezarem, né? Rezarem um Pai Nosso, sei lá, alguma coisa desse tipo. São cristãos que param esse expediente. Ou seja, isso é contra o Estado laico. Por quê? Porque você está utilizando um espaço que é público, é um espaço de dever público, um espaço público para professar uma religião específica, e isso é contra o Estado laico. O próprio fato de haver uma cruz no STF, ou seja, que revela uma tendência cristã no poder público, né? É uma questão que ofende o Estado laico. Não é para ter nenhuma simbologia religiosa dentro do poder público, porque tudo isso ofende o Estado laico. Num caso como esse, do julgamento sobre o ensino religioso confessional, e o ensino religioso confessional ganha e tem uma cruz lá no STF, eu acho que aquela cruz não interferiu em nada o julgamento, mas fica muito feio para o poder público, que tem que decidir sobre um acordo entre a Igreja Católica e a República Federativa no Brasil, e qual é a isenção que há nessa decisão se tem uma cruz no plenário do Supremo Tribunal Federal. Acredito pessoalmente que aquela cruz não interferiu em nada no resultado do julgamento, mas a isenção fica complicado, principalmente para o público externo. Então é isso, foi decidido que é permitido o ensino religioso confessional, isto é, vinculada a confissões religiosas específicas, vinculada a religiões específicas nas escolas públicas, né? A polêmica tende a continuar, mas a notícia é essa, e por hoje a gente encerra o nosso RB News. Até uma próxima.